Olá, hoje nós vamos entrar no mundo de Gelo e Fogo e a gente vai comentar o penúltimo episódio de Game of Thrones. Esse penúltimo episódio ele foi um pouquinho controverso, né? A gente teve muitas explosões. Novamente, o diretor que dirigiu The Long Night, dirigiu Hard Home, The Winds of Winter, Batalha dos Bastardos, esteve nesse episódio e tecnicamente foi um episódio muito bonito. Ele teve cenas muito bem feitas, cenas de batalha sempre são muito interessantes de ser assistidas para a gente ver tanto estratégia quanto os efeitos também que a série vai utilizar com o orçamento que ela tem. E eu acho que teve bastante essa questão dos efeitos. As estratégias talvez não tenham sido tão bem exploradas assim, mas ainda assim teve cenas muito bonitas e muito bem aproveitadas. Davam quadros, muitas das cenas, a fotografia estava linda, realmente. Mas vamos explorar aquilo que todo mundo tem discutido, que é a condução dos personagens, o roteiro, como ele foi construído. E para começar, a gente foi lá para a Pedra do Dragão e nós vimos uma Daenerys fragilizada. E onde que ela encontrou refúgio foi no Verme Cinzento, que parecia sentir a mesma dor que ela. Sim, eu gosto muito da correlação entre eles para mostrar que não é somente a Daenerys que tá louca ou sanguinária, que os dois eles compartilham esse mesmo sentimento, eles têm uma história muito próxima, por causa da história deles em outro continente. Então, mostrá-los dessa forma, a forma como Verme Cinzento luta depois é muito interessante, porque ele luta sem capacete e ele tem muito essa questão da Missandei ser a fragilidade dele, que era o que ele falava, que os soldados dele, o exército dele não tem fragilidades, apenas uma que é o amor, que são as relações. E ele, perdendo isso, ele volta a ser totalmente aquela pessoa que ele era antes, que ele não tinha medo de nada. E isso é totalmente mostrado nesse episódio. Mesmo assim, ele está despido de quem ele é, né? E é interessante que muita gente comenta da loucura da Daenerys, mas o Verme Cinzento também foi um personagem que ele foi muito emocional nesse episódio. Principalmente quando eles veem lá a situação, os caras já estão rendidos. E mesmo assim, ele escolhe atacar. Sim. Ele podendo ter a decisão de não atacar como o Jon Snow teve. Apesar de ser feito de forma bem brusca, o episódio tem aquela relação de ação e reação. Porque, por exemplo, para Daenerys continuar atacando, eu gosto muito das estratégias que ela usa. E quando ela continua atacando, eu gostaria que a motivação dela fosse diferente. Por exemplo, se a gente não visse a cidade se rendendo, se a Cersei não quisesse se render, e aí sim a Daenerys fosse acabando com tudo, para mim seria muito mais lógico do que ela simplesmente acabar com tudo. Novamente, eu acho que é coerente essa trajetória da personagem, mas como os diretores fizeram isso, parece muito óbvio, parece muito mal feito, digamos assim. Parece um improviso. Parece basicamente um improviso. A gente sempre comenta aqui que a Daenerys ela não é uma governante. A Daenerys ela é uma conquistadora. E ela veio para conquistar com fogo e sangue, como ela fez em Qarth, né? Ela ameaça os magos de Qarth para eles abrirem os portões. Primeiro ela é gentil. Quando eles não aceitam sua gentileza, ela diz que ela vai voltar com seus dragões fortes e irá destruir com fogo e sangue. E ela faz isso em Porto Real. E aí, Rebeca, o que tu achas da loucura da Daenerys? Eu gosto muito, eu particularmente sempre gosto de ver personagens femininas sendo muito empoderadas, fazendo situações acontecerem. Eu não gosto muito dessa questão de utilizar uma fragilidade emocional para isso, eu acho que isso cai num lugar muito óbvio. Eu gosto de ver a Daenerys sendo poderosa, mas a forma como eles mostraram, as emoções dela, talvez para mim tenha sido um pouco demais. Eu acho que tinha outras formas de construir isso, apesar de todo o resultado, as cenas que resultaram para mim e o final do episódio em si, eu gostar. Vários episódios estavam apontando que a Daenerys estava distante da galera, uma Daenerys que não conseguia se encaixar, e o diálogo dela com o Jon lá em Pedra do Dragão deixa isso claro. E o interessante é que ele faz correlações com várias outras situações que já haviam acontecido em Westeros. E aqui a gente vê mais ou menos a consagração dessas situações. Quando ela diz para ele, eu prefiro governar pela dor, que seja então pelo medo. E
na série, eu não lembro exatamente se esse diálogo vai para a série, mas nos livros, quando Porto Real é cercada pelos Stannis e a Sansa fica presa lá junto com as outras mulheres e a Cersei comenta que ela vai governar pelo medo, porque foi isso que o Tyrion ensinou para ela. E a Sansa diz que não, ela prefere governar pelo amor. No dia que ela for uma rainha, ela quer que o povo a ame. E a gente vê isso novamente sendo mostrado através do Jon e da Daenerys. Que a Daenerys deixa claro que o povo ama o Jon. Que é uma coisa que pareceu perturbá-la bastante no episódio anterior. E nesse ela deixa isso claro para ele. Apesar de não ser o que o Jon quer, mais uma vez a gente vê que o Jon ele não tem pretensões pelo poder, que parece ser justamente o que está cegando a Daenerys. O que fez a Daenerys deu o gatilho para ela nesse último episódio. E outro momento muito positivo também desse episódio foi justamente o Jon. A gente sabe que ele está sendo um pouco inútil, digamos, nessa temporada, não está vendo tantas ações assim dele, mas durante a batalha ele teve umas relações bem interessantes entre personagens, porque é uma batalha nova para ele. A gente sabe que o Jon é um guerreiro muito grande, já lutou em vários momentos da série, mas ele nunca esteve em um saque a uma cidade. E o Bronn fala em temporadas anteriores que o saque, outras coisas acontecem, que os ladrões começam a roubar as coisas e tudo mais, então tem uma relação diferente. E ver o Jon nessa questão mais urbana, nesse cenário diferente, mostra como o personagem dele ainda tenta ter os mesmos princípios, que é defender o povo dele, que é defender as pessoas que estão com ele, até porque tinham nortenhos ali. Então ele faz de tudo para defendê-los e ainda assim fazer o que ele acha que é certo. E uma cena emblemática é aquela do estupro, né? Que o Jon impeça que aconteça e é um homem dele que está praticando essa ação. Então a gente vê um outro lado dele e é interessante que ele é o único personagem que permanece dizendo não, eles se renderam, eles se renderam, eles se renderam, que era basicamente o que eu estava gritando do outro lado. Enquanto eu assistia, eu ficava, não, Daenerys, não faz isso, eles se renderam. E o Jon parece... Eu ficava gritando com o Jon, eu falava, não adianta falar nada disso, eles vão continuar lutando. E eles meio que tinham que continuar lutando para se defender, enfim, tentar sobreviver. E outra parte legal é que ele realmente fala para recuar. Ele vê que a cidade já está tomada e salva as únicas pessoas que ele consegue ali do exército dele para ir embora. Dentro de Porto Real, a gente ainda vê um outro Stark que está lá tentando sobreviver, né? A Sansa disse para o Tyrion, no episódio anterior, que não é bom, nunca é bom que um Stark vá para o sul. E parece que para a Arya nunca é bom estar em Porto Real. Porque a gente viu no episódio da Batalha de Winterfell uma Arya que ela tinha um certo domínio da situação, ela estava usando habilidades. E o diretor ele tem muito disso de utilizar uma pessoa para mostrar como a batalha está se desenvolvendo. E ele utiliza justamente a Arya, algumas cenas, para fazer umas cenas muito sufocantes, que eu acho muito interessantes também, que é basicamente, ela é uma menina treinada, mas nada disso adianta porque o caos invadiu a cidade. Então tem explosões para todo lado, tem fogo, tem pessoas morrendo, pessoas queimadas, e eu gosto muito de ver essa relação de como a ótica dela, que já viu tantas coisas, já passou por muitas coisas, matou o Rei da Noite, mas ainda assim sofre com todo aquele caos. E a Arya teve os membros da sua lista finalmente encerrados, zerados. Nós tivemos uma interação interessante entre a Arya e o cão. Mais uma vez eles entregaram bons momentos, pelo menos no início do episódio, né? Porque aquele diálogo deles lá na Fortaleza Vermelha, para mim foi um diálogo estranho. Sim. Porque a Arya, ela tinha um objetivo. O objetivo dela era matar a Cersei. E quando ela chega lá e o cão diz, foge, mulher, ela aceita? Sim, e também porque essa relação entre ela e o cão sempre foi uma coisa muito volátil. Ele estava na lista dela, depois parece que ele sumiu, e aí eles foram juntos para Porto Real. E uma coisa que eu gostaria muito de ter visto no diálogo, mesmo que talvez fosse uma coisa, talvez um diálogo óbvio, seria, por exemplo, quando ele fala, se você vir, você vai se tornar o que eu sou, virar o que eu sou, alguma coisa assim. E se ela falasse, por exemplo, eu teria orgulho disso, eu acho que daria um diálogo muito bonito. Assim, basicamente ela ia assinar o assassinato dela, o homicídio, mas ainda assim ia ser uma coisa muito bonita de se ver, na minha opinião. E por falar em cão, finalmente nós tivemos o Clegane Ball, que tanta gente queria. Eu particularmente tiraria essa cena do episódio, porque ela não ajudou a avançar e
nem recuar. Na verdade, não aconteceu nada. Só teve a batalha entre os dois irmãos. Fotograficamente, a montagem foi muito interessante, fazendo um paralelo novamente entre a Arya e o cão. Quando um caía, o outro caía. E várias vezes eu tive aquela sensação de que a Arya estava morrendo porque o cão parecia estar morrendo. E essa cena é basicamente a interferência do público numa série. Porque se a gente for analisar para a história, ela não adiciona muita coisa. Não vai ter tantas consequências. Mas particularmente para o público que esperava muito ver essa cena, é basicamente um alívio. Se muita gente não gostou de alguma coisa do episódio, eu acho que essa foi a cena assim, que basicamente todo mundo gostou. Porque é uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo e foi feita de forma muito bonita. É uma construção muito emocionante que eles fizeram e eles conseguem prolongar isso ao máximo para que a gente continue sofrendo. E para mim foi muito bom. Essa cena, ela tem uma construção interessante porque ela traz muitas referências a outros episódios. Quando a gente tem, por exemplo, o Montanha tentando matar o cão da mesma forma que ele matou o Oberyn. Eu dei vários gritos nessa parte, fiquei quase sufocada junto com ele. E o cão, ele mata o Montanha da mesma forma que o Thor tinha que matar o Thanos. Eu não consegui evitar de fazer as referências, porque dava essa sensação de que o Montanha, ele não é mais um ser vivo. Sim. Ele só é ali um zumbi e... É tipo aquele meme que tu dá murrinho no cara e o cara não se mexe, não acontece nada. Esse era o Montanha e precisava que cortasse a cabeça dele. Pois é, isso que eu tava esperando. Eu gosto muito porque a gente vê nesse momento que o Montanha é basicamente invencível. A gente vê vários momentos da temporada, tanto pela altura dele quanto pelo treinamento, que ele mata qualquer homem, digamos assim. Mas parecia que era preciso alguém morrer junto com ele, sacrificar tanto quanto ele para que ele pudesse finalmente ser morto. E ver o cão fazendo isso foi muito bonito. E é poético, que da forma como a história deles começa, a história deles termina. Novamente, é uma cena que não é tão necessária, mas ainda assim ela adiciona, digamos assim, emocionalmente muita coisa para o episódio. E para fechar os melhores momentos, foi o momento do início do episódio, que é essa relação do Varys e do Tyrion. O Varys, ele parecia meio Stannis quando o episódio começou, que o Stannis lá na segunda temporada ele envia várias cartas para os lords do reino avisando que ele era o rei por direito e tal. E o Varys, ele faz a mesma coisa, enviando várias cartinhas. Quer dizer, a gente não sabe se essas cartas foram enviadas. Qual o destino dessas cartas? Só uma última que foi queimada. E é interessante que lá deu pra ler benzinho, que ele coloca o nome do Rhaegar, que o Rhaegar é o pai do Jon Snow, que toda a história basicamente, que esteve protegido pelo Eddard Stark durante todo esse tempo. E ele manda isso e é interessante que os passarinhos aparecem novamente. Sim, eu acho que mostra muito como ele entende desse jogo político. Mesmo ele estando isolado em Pedra do Dragão, ele ainda tenta articular algum tipo de jogo, que é ter os passarinhos dele, que é mandar cartas, ele tenta fazer o que está ao seu alcance para o bem do reino. E ele repete uma frase, o Varys novamente, ele tem um papel decisivo aqui para o Jogo dos Tronos. Para mim foi uma perca muito grande. Assim como eu sempre falo, saudades, Mindinho, o Varys também vai deixar saudades. A profecia da Melisandre se cumpriu, que disse que ele ia morrer em um Westeros, mas em compensação, a gente não vai mais ver essas tramóias. Porque quem sobrou para fazer tramóia é o Tyrion e a Sansa, que parecem estar do mesmo lado. E o Varys, quando o Jon chega em Pedra do Dragão, ele repete uma frase que vai ser importante para o episódio, que é justamente aquela da moeda, quando o Targaryen nasce, uma moeda jogada para o alto. E a gente comentou isso no vídeo anterior, que a moeda do Jon, todo mundo sabe qual é, o lado da moeda dele, e da Daenerys. E outra relação também legal que o Varys teve foi justamente com o Tyrion. O Tyrion entregou ele e eles têm essa relação um pouco volátil também, porque a gente sabe que o Varys já depois contra o Tyrion e dessa vez foi o contrário. E ainda assim eles se denominam como velhos amigos. Eles têm uma relação muito interessante nesses diálogos. Eu acho que isso também vai fazer um pouco de falta nesse último episódio, mas ainda assim a gente teve um bom momento. Isso serve pra gente, hein? Amigos, negócios da parte.
Teve um momento interessante dentro da direção do episódio, mas que causou um pior momento. Sim. Que foi a questão da Companhia Dourada. Nós estávamos ansiosos pela Companhia Dourada, porque era formado por grandes guerreiros, mercenários, e na verdade a gente não viu nada. Exatamente. É muito lindo quando o dragão destrói a Companhia Dourada por trás, a gente não está esperando tanto, é uma quebra de expectativa muito grande, mas a gente não vê esses guerreiros lutando. Eu vi basicamente um cavalo da Companhia Dourada e não tinha os elefantes. Acho que se tivesse os elefantes, algum tipo de resistência maior, ia ser muito mais interessante de ver essa batalha se desenvolver. E basicamente não existe isso, a gente vê uma Companhia Dourada totalmente com medo. Eu gosto muito do diretor focar no rosto dos guerreiros, porque a gente humaniza um pouco mais eles, mas mesmo assim mostram eles com medo. Basicamente isso, com medo, e uma Companhia Dourada que não é descrita nos livros e parece muito diferente. A gente nunca nem chega sequer a ver um deles lutando, pelo menos, não vê uma rivalidade. Outro arco que não teve um desenvolvimento muito legal foi o arco do Jaime. O Jaime, ele é um personagem cheio de altos e baixos. Quando a gente acha que ele se regenerou, teve a sua redenção, ele vai lá e cai de novo. E esse episódio foi a ladeira abaixo do Jaime. Sim. Muita gente fala que a Daenerys está sendo totalmente mal utilizada, é a pior construção de personagem, mas para mim é o Jaime, porque no decorrer de todas as temporadas parecia que ele estava avançando para uma coisa positiva e sempre tinha uma atitude muito esdrúxula. E aconteceu isso novamente nessa temporada. Apesar de, nesse sentido, ele ainda estar vivo, eu acho coerente que ele vá lá para Cersei, busque morrer com ela, porque eles nasceram juntos, vão morrer juntos. É uma coisa muito bonita, muito poética, mas fica um pouco deslocado na série. E a gente teve exatamente isso. Primeiro, ele está como prisioneiro, novamente, que é uma referência para temporadas anteriores, e a gente vê até uma relação bonita entre ele e o Tyrion. Mas, praticamente, assim, na questão prática do episódio, essa é uma cena que fica um pouco deslocada também, porque não parece aquele Tyrion de outras temporadas. Ficou uma saudade daquele Tyrion sagaz da quarta temporada, porque o Tyrion estava muito emocional. É uma coisa assim que o personagem ele tem fugido da sua essência nesse sentido, porque embora ele diga assim, eu sempre vou defender a minha família, mas ele sempre viu quem era a família dele. Ele sempre teve muita consciência disso. Não foi à toa que ele matou o próprio pai, de tão consciente que ele era sobre quem eram os Lannisters. E agora simplesmente ele decide, pega a Cersei e vão fugir. Resolve romantizar a ideia de quem é a Cersei. Sim. E de como é o relacionamento entre ela e o Jaime. É uma coisa assim, ruim. Foi bonita a despedida? Foi. Porque são dois irmãos que foram muito ligados durante toda a série. E agora a gente vê eles se despedindo, vê o momento final deles. Mas, em compensação, a construção da cena não foi interessante para o episódio. Sim, e o Jaime também presenciou outro momento que foi um pouco duvidoso, que foi justamente a luta dele com o Euron. O Euron é um personagem que já estava me dando muita raiva, ele sempre também parece muito deslocado nos episódios, ele é muito simples, um personagem muito simples, que ele só tem uma ambição que é ser rei, ele faz tudo para aquilo, e ele é debochado. É muito, muito comum, é um personagem muito comum. E ele consegue sobreviver a frota dele que pega fogo, e ele acaba chegando no Jaime para ter essa luta entre os dois. Apesar de eu gostar de como foi construído nessa temporada, deles sempre trocarem umas gentilezas entre si, ter essa relação que indica um confronto entre eles, eu achei muito pobre para o episódio, basicamente. Foi como se quisessem dar uma solução rápida para os dois. Falar que o Jaime vai morrer porque ele está ferido e dar uma morte para o Euron. O que, na verdade, foi só uma briga de egos. Sim. Foi só quem tem um ego mais inflado para ficar com a Cersei no final. E por falar em Cersei, gente, olha, eu não gosto da Cersei. Eu amo a Cersei. Mas ela merecia um final melhor. Demais. O Valonqar foi totalmente esquecido, né? A não ser que a gente acredite na teoria de que o Valonqar era o Maegor que construiu a fortaleza. Que é bem abstrato. Sim, e não faz tanto sentido para a série, já que o Maegor é um cara que não é muito mencionado. Pois é, a Cersei, ela é uma personagem muito boa, eu particularmente amo, acho que talvez seja a minha personagem favorita. E eu vi até algumas ações de reação durante a batalha. A gente viu o fogo vivo, viu que ela ainda tinha vontade de revidar, de estar lutando,
mas não tinha muito com o que concorrer, não tinha muito o que ela fazer. É uma situação basicamente que você não está preparado, eu acho, para ver tudo pegando fogo. E a gente vê uma Cersei basicamente que não tem muitas opções no episódio, e achei a morte dela muito simples. Eu honestamente talvez queria uma coisa mais grandiosa, sabe aquela coisa shakespeariana? Quem sabe um final Romeu e Julieta para ela e pro Jaime, dele dando veneno para ela tomando veneno, porque tem essa relação quando tem a Batalha da Água Negra, que ela tem um homem lá para matar todas as mulheres. Quem sabe se ela morresse antes de pegá-la, talvez fosse mais bonito. Visualmente, como terminou, a forma que terminou, o fim deles, tudo ficando escuro porque caiu o castelo, eu achei um pouco básico demais para uma personagem muito grandiosa. E até a forma como ela morre, de estar junto com o Jaime, dele estar no braço da mulher que ele ama, é poético, mas ainda assim para mim não foi suficiente. Eu esperava um último grande ato dela. Eu esperava talvez que ela ferisse o Drogon, alguma coisa ela fizesse antes de morrer. Na verdade, a Cersei, assim como o Jon e a Daenerys, que são os 3 principais concorrentes ao Trono de Ferro. E a Jaime. E você pode ver aqui embaixo o vídeo que nós fizemos sobre isso. A Cersei, ela foi um personagem muito esquecido nessa temporada. A Lina Headey, ela é uma atriz excelente, ela estava lá como uma figurante de luxo, porque ela teve poucos diálogos e os diálogos não faziam tantas referências à grandiosidade que ela teve na série. A Cersei sempre tinha uma carta na manga. Nós já comentamos, inclusive nesse vídeo, sobre os concorrentes ao trono, que a Cersei, todo mundo sempre subestimava ela. Os homens que acompanhavam ela sempre subestimavam, e ela, assim como a Sansa era uma sobrevivente aos seus esposos, a Cersei também era uma sobrevivente aos seus companheiros. Uma sobrevivente do pai, do primeiro esposo, do filho, aguentar o Joffrey. Pelo amor de Deus. E a Sansa era uma sobrevivente. E ela tem um final daqueles de perguntar, não, mas e o Euron? Mas e a Companhia Dourada? E o negócio lá que eles atiram nos dragões? É uma coisa assim, a Cersei não dependia dos outros para ser a Cersei. E transformaram ela numa dependente de todos os outros. Até mesmo do Qyburn, que é preciso ele ir lá para poder tirá-la. Isso não era a Cersei, gente. Não parecia Cersei, não foi um final digno. De como ela basicamente foi a continuidade da casa Lannister. O Tywin sempre deixava a Cersei muito de lado. Ele não confiava nela. Até no Tyrion, que ele também não gostava, ele ainda tinha uns pontos de confiança, de deixar o Tyrion ser mando rei e tudo mais. Mas essa questão política ele sempre renegou muito para Cersei. Pelo contrário, ele queria fazer com que ela se casasse novamente, pela beleza dela, por ela ainda poder dar filhos. Então, e ela, na verdade, foi a única pessoa Lannister que chegou ao trono, fora os filhos deles, né? Que, enfim, eram Baratheons, como foi dito na série. Mas ela foi uma Lannister que chegou ao trono e conseguiu ter a agilidade do pai dela. Quando ela vai negociar com o Banco de Bravos, o homem lá do banco, ele fala exatamente isso, que ela tem a sagacidade do pai dela. E por ela ter a sagacidade entre os últimos Lannisters que estão ali, eu esperava um final mais digno para ela. E pra gente fechar essa questão da Cersei, é interessante que ainda existe fogo vivo na cidade. A gente vê alguns explodindo, né, junto com o fogo de dragão. E uma coisa que eu senti falta foi o combate entre a Daenerys e a Cersei. Seria perfeito. Sempre foi uma coisa muito distanciada. E aí entra um outro momento ruim do episódio, vamos dizer assim, que foi a escolha deles colocarem a Daenerys para queimar a cidade toda. Não é que tenha sido um pior momento. Para a construção narrativa, ele até tem um papel, né, para a construção narrativa. Mas, assim, é uma coisa ruim de se ver. Eu fiquei muito triste quando eu vi a Fortaleza Vermelha ruir. Assim como a Cersei estava lá chorando, eu já estava chorando do outro lado também. Porque é uma coisa que existe há quase 300 anos. E poderia haver uma saída que não fosse queimá-la. E eu acho que seria muito mais interessante mostrar como a Daenerys não é uma governante se mostrasse um diálogo entre ela e a Cersei. Porque a Cersei sabe jogar. Ela tá naquele trono, ela conquistou aquele trono. E a Daenerys viria de fora. Eu acho que um diálogo entre elas, uma cena entre as duas, porque foi uma batalha entre rainhas, mas em nenhum momento as duas protagonizaram juntas uma cena. Então ver essa relação, para mim, seria muito interessante. O que a Cersei falaria para Daenerys, sabendo que ela poderia morrer, por exemplo, que ela iria morrer? Quais seriam as últimas palavras dela para a próxima governante, que seria a governante mais bonita e mais jovem que iria entrar no seu lugar?
E o que a Daenerys, como a Daenerys reagiria àquilo? Ela estaria só na raiva ou ela utilizaria uma certa razão para falar com a Cersei? Porque eu acredito que a Cersei ia lutar até o fim. E eu não sei como é que ia ser essa relação. Para mim, ia ser uma cena ótima. Ver as duas rainhas realmente lutando, ou ao menos dialogando entre si, ia ser muito bom. A série peca em não mostrar esse outro lado, não mostrar como a Daenerys reagiu a tudo isso. E isso dá vazão para que as pessoas acreditem que realmente D&D estão apontando para uma loucura que não tem fundamento. É aquela coisa... é cabível na construção da personagem, mas a forma como eles estão fazendo não dá margem para que exista, por exemplo, uma defesa para ela, que exista uma certa lógica, que não seja somente loucura, que seja também reação de várias situações que ela já passou nesse decorrer da série. Tem muita gente comentando sobre o George R. R. Martin dizer que não gosta do final, que o final deles vai ser diferente. A gente sempre comenta aqui que o final dos livros é igual ao final da série. E nos livros já deixou bem claro que a Daenerys pode se tornar uma Mad Queen. Sim, o final é agridoce. A Daenerys se tornar uma Mad Queen é agridoce, sim. O Tyrion trair a Daenerys por ele ter preferido a família dele, mal construído, mas agridoce sim também. E o último episódio de Game of Thrones vem aí e a gente não pode fechar esse vídeo sem falar sobre as teorias. A Daenerys, ela protagonizou o episódio, seja para o bem ou seja para o mal. E as teorias, a maioria se refletem nela. Então, nós vimos ali no final as cinzas subirem no trailer, né? A Daenerys caminhando rumo às cinzas e ela sempre disse, não quero ser uma rainha das cinzas. Está parecendo que é para isso que se encaminha. Sim, e as ações dela com certeza vão ter uma reação. A gente vê basicamente 4 pessoas que tiveram muito insatisfeitas com o que ela fez, que foi o Davos, o Tyrion, o Jon e a Arya. E a gente sabe que a Arya, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de obrigação com a Daenerys ser rainha. O Jon ainda fala, essa é minha rainha, então talvez ainda tenha um conflito ideológico do personagem. Mas a Arya não, e a gente sabe que ela luta muito bem, ela é uma mulher sem rosto, então pode acontecer, e ela tá lá ainda em King's Landing. Então pode muito bem acontecer de que ela mate a Daenerys, ou seja, crucial nesse momento. E o interessante desses 4 personagens que ficaram é porque o conflito entre os 3 homens é um conflito muito claro. O Jon, ele observa aquilo, ele defende a Daenerys, mas é muito difícil para ele ver a Daenerys matando inocentes, porque o povo já estava rendido, o exército Lannister estava rendido, e mesmo assim ela decide queimar. E ela não queima só a Fortaleza Vermelha, né? Ela faz um caminho, um rastro de fogo e sangue até onde ela vai. E ver as reações do Jon e da Arya são importantes para esse último episódio. Sim. Eu gosto também muito das reações do Davos, porque ele já viu os Stannis fazendo coisas semelhantes. Ele já viu os Stannis tendo decisões ruins de batalha e mesmo assim apoiou, porque ele tinha uma relação, o Stannis era o rei dele, como o Jon fala que a Daenerys é sua rainha. Mas ao mesmo tempo, o Davos é muito sincero. Então talvez ele mande um papo pro Jon e fale, olha, cara, eu tô achando isso meio estranho. Então talvez uma relação assim, porque ele tem essa relação mais próxima com o Jon, um diálogo, talvez desencadeie alguma coisa entre o Jon e a Daenerys. 2 personagens aí que correm um grande risco é tanto a Sansa e o norte todo, quanto o Tyrion. Porque o Tyrion, ele tentou até o último minuto, mesmo que de uma forma muito errada, salvar a cidade, salvar as pessoas inocentes. E ele defendia muito isso, ele sempre defendeu muito isso. E vendo isso ser jogado fora, talvez ele nem faça tanta questão assim de estar nesse reinado da Daenerys, porque ele viu que ela tinha uma oportunidade de dizer não à matança, e ele escolheu a matança. Então, ele provavelmente está muito cotado para morrer. Porque ele basicamente, assim, pessoalmente não tem um objetivo tão claro, eu acho, agora na série. E também a Daenerys, sabendo ou não do que ele fez, a relação deles vai estar totalmente estremecida. Na temporada anterior, os mestres da Cidadela comentaram sobre um Aegon que morreu pelo Deus afogado. E muita gente apontou que esse seria o destino do Jon Snow. Só que a gente sabe que a Daenerys, ela parece muito mais com o Aegon Conquistador do que o Jon Aegon, né? E isso poderia indicar essa fuga dela para Pike, que ou poderia ser realmente um refúgio para a Daenerys terminar os seus dias, porque eu acredito que se a Arya
Arya quisesse matar a Daenerys e o Jon soubesse disso, ele seria a favor de um ostracismo para Daenerys. E Pike seria o lugar ideal. Ou então poderia ser a própria morte da Daenerys, né? A Yara saber o que tinha acontecido e dar fim à sua rainha. Afinal de contas, muita gente já falou sobre a sua fidelidade a Daenerys, mas a Yara não foi uma dessas pessoas, né? Mesmo porque ela não tem muito tempo de cena. E ela até se proclamou rainha também, então... E a última teoria que a gente trouxe está relacionada ao Varys. Varys escreveu várias cartas ali no início do episódio, como nós já comentamos. Mas será que essas cartas foram enviadas? Qual é o tipo de estrago que ele pode fazer a esse ponto da temporada mandando uma carta? Será que ainda tem pessoas com poder o suficiente para fazer alguma coisa relevante ainda para Daenerys? E aí, qual foi o momento favorito de vocês no episódio? Vocês concordam que a Daenerys está louca ou então a série apontou para essa construção? Diz pra gente aqui nos comentários. Semana que vem tem a nossa última review do último episódio de Game of Thrones. Não percam, se inscrevam no nosso canal para não perder e até a próxima.